Verdadeiros, sejam bem-vindos ao canal A Verdadeira História. Vamos turbinar o nosso canal para que continue atuando. Vamos lá? Você que está chegando agora, vem a primeira vez aqui nos visitar, por favor, inscreva-se no canal e dê aquela turbinada. Comentem, joinha, sininho, tudo bem. Quem viaja, não é, por esses caminhos da internet, do virtual, dos canais, YouTube, etc., já sabem como fazer para turbinar o canal e a necessidade que cada canal tem para continuar atuando, né, para trazer o debate às pessoas interessadas nesses assuntos. Assista o vídeo até o final e comente com a gente, tudo bem? No vídeo passado nós fizemos uma série de perguntas aos verdadeiros, tipo, se ele acredita em telepatia, teletransporte, ETs, vindas de ETs, velocidade da luz adquirida pelo homem, lógico, viagens com a velocidade da luz. Grande parte dessas coisas aí nós estamos vivendo na teoria. Mas os verdadeiros, inclusive, se interessaram bastante pelo assunto, porque isso é interessante, é uma coisa que sai do nosso normal, né, da nossa convivência normal, do nosso mundo físico, do nosso mundo prático, real. A gente vê muito em livros e principalmente filmes de ficção científica, trata do assunto. Mas a questão de extraterrestres, temos notícias no mundo todo de acontecimentos que só são explicados ou explicáveis se forem extraterrestres os seus autores. Um objeto não identificado, aqui no Brasil chamado de OVNI, objeto voador não identificado, ou UFO, na língua inglesa, alguns fatos só são explicáveis se forem extraterrestres que fizeram aquilo. Aí já passa para a velocidade, inclusive, acima da luz. Porque tais deslocamentos se supõe, porque na nossa proximidade aqui, na proximidade do nosso sistema solar, com tanto satélite, com tanto robô, tirando foto, mandando imagens, sondando contatos em ondas de rádio ou outras ondas, não foram detectados planetas, digamos assim, habitados, nem habitáveis. Então, para chegar aqui com a gente, primeiro, esse ser tem que ter uma inteligência superior à nossa, porque nós não conseguimos viajar com facilidade nem na Lua. Marte vai lá, mas robô. Nós não temos capacidade de sair do sistema solar, né, para ir para algum lugar. Então, se uma entidade, uma criatura vem aqui, porque tem a tecnologia acima da nossa e provavelmente viaja em velocidade acima da luz, não é? Mas aí já teria velocidade da luz. Então, questão de aparição de ETs na Terra, isso aí já não é tanto fantasia, certo? Mas a gente vai ver. Se interessaram pelo teletransporte. Teve uma amiga do canal que imaginou visitando a filha em outra cidade, se teletransportando naquele momento. Ela viu o vídeo, pensou na filha e imaginou o teletransporte dela até lá no local, até a cidade onde a filha estivesse. E disse que felicidade seria se a gente tivesse, né? Então é o seguinte, teletransporte de grandes corpos e de corpos humanos ainda não é possível. Os cientistas têm ideia de como fazer, certo? Os cientistas têm ideia de como fazer. Agora, pergunta, fazer com quem? Fazer como? Não é? É um risco. Entretanto, o teletransporte já foi realizado, viu, minha amiga, a verdadeira, que nos falou sobre o teletransporte até a sua filha. O maior teletransporte, a maior que os cientistas chamam
A maior sala de teletransporte do mundo hoje é do tamanho de um chip, certo? Eles já conseguiram fazer teletransporte no mundo subatômico, no mundo quântico. Já conseguiram, certo? Como é do tamanho do chip, você imagina aí a distância, né? A quantidade que foi teletransportada e a distância que estava, mas foi de um corpo para outro, não é? Então já não é tanto fantasia, não é tanto fantasia, porque lá quando começou a Revolução Industrial na Inglaterra, que parecia uma coisa fantástica, não é? Máquina a vapor, por exemplo, etc. Se você fosse falar em mecânica quântica, em teorias subatômicas, iam dizer simplesmente que o verdadeiro seria louco, certo? Hoje você fala. Assim como nós estamos falando em teletransporte, não podia falar em teoria quântica nem subatômica, lá no tempo da Revolução Industrial. Hoje você fala, certo? Então, eu quero dizer com isso que tem caminho para frente, tem uma coisa para desenvolver e nós não vamos falar mais coisas sobre teletransporte. E vamos entrar no que se pode falar teoria, imaginação, a telepatia. O que é telepatia? Telepatia seria, basicamente, uma comunicação à distância. Um corpo comunicar com o outro à distância, do grego tele, né? Que é distância, e patia. O que acontece é o seguinte, existem casos que a gente não sabe definir, que diz assim, paranormalidade. Muita gente leva paranormalidade para o campo da teoria, do que não tem nada a ver, né? Já mexe com o espiritismo, essas coisas e tal. Nada disso. Em Minas, por exemplo, tem uma mulher que diz que ela consegue se comunicar com parentes. Como comunicar? Falar? Não, assim, tipo... E deve ter acontecido com vocês. De você pensar em alguém, numa pessoa, intensamente, na sua mãe, no seu pai, no seu irmão, sua esposa, marido. De repente chegar antigamente, né? Chegava uma carta, um e-mail, uma mensagem eletrônica, um WhatsApp da vida, ou essa pessoa bate na tua porta, que essa senhora diz. Ela pensou intensamente no irmão dela, como se estivesse dizendo, falando de saudade, né? E de repente bate na porta, ela foi lá, era o irmão dela. Certo? É telepatia? A telepatia, que naturalmente os verdadeiros pensam, é assim, você ficar próximo, mas está ali, e se comunicar, falar, sem emitir som, sem gestos, né? Sinais, sem escrita. Simplesmente você pensa, outra pessoa recebe. Um emissor, outro receptor, entendeu? É assim que funciona. A telepatia seria emissor e receptor. Na verdade, você seria emissor e seria receptor. Enquanto está falando, você é emissor. Quando você está recebendo, você vai ser receptor e vice-versa. Outros serão assim também. Existe um livro que alguém me emprestou aqui de casa sem eu saber, que é chamado de Todas as Mulheres São Paranormais. Nesse livro fala, inclusive de uma atriz famosa, tá? Eu não vou citar o nome agora, uma atriz italiana, não vou falar agora porque eu não estou me lembrando do nome do autor, ou da autora, mas o nome é esse, Todas as Mulheres São Paranormais. E nesse livro diz que ela salvou a filha ou um filho de um incêndio lá no outro local. Conseguiu
uma espécie de aviso, que a pessoa não entende como palavras. É isso, a telepatia às vezes não são palavras, é um sentimento, você sente. Já viu aquele negócio de sentir? Você já ouviu falar de alguém voltar para ti, você olhar na nuca de uma pessoa e ela voltar para ti, olhar para você, sem comunicação? Ela estava de costas. Essa mesma pessoa, essa mulher, contou do caso foi de uma filha que estava num hotel, dormindo, e acordou com o avô dela chamando. O avô dessa moça estava chamando, tipo assim, acorda, acorda. Como se estivesse até tocando no nome dela, acorda. E ela acordou de repente, e a pessoa quando acorda assim, normalmente ela não acorda. Quando ela acorda muito calmamente, né? Mais ou menos assim, né? Quando ela acorda calmamente, ela permanece deitada. Quando a pessoa acorda assim, né? Até uma espécie de abruptamente, com tensão, acorda, acorda levantando. E ela fez isso, acordou levantando na cama do hotel e caiu um quadro enorme, que existem alguns hotéis que têm quadros colocados nas paredes, graças a Deus, bem mais leves, menores e bem seguros. Os hotéis colocavam quadros enormes, porque os quadros eram enormes, inclusive o problema era a armadura, né? Armadura pesada. Esse quadro caiu da parede, estava atrás, aqui. Ela deitada, dormindo, e o quadro ali. Acordou, e o quadro caiu, ia cair, logicamente, na cabeça dela, no pescoço dela. E é tão pesado que, fatalmente, ia causar um dano provavelmente irreversível. Podia ser até a vida dela. Ela foi salva assim. É telepatia? Eu vou procurar esse livro, procure, de repente a gente acha até na internet, né? E vai falar muito sobre isso. Da mulher, por exemplo, atravessando na rua com um carrinho de neném. Eu acho que ela não estava com celular, não era ainda. Seria culpa do celular com certeza, mas dessa vez não foi. Foi distração, outro tipo de distração. E ela atravessando a rua e ela sentiu uma mão, tipo um abraço, por trás dela, puxando ela. Puxou para a calçada de volta, e lógico, ela estava segurando o carrinho veio de volta, e passou um carro em alta velocidade nessa hora. Tudo isso pode ser confundido, aliás, e colocado como telepatia. A telepatia não é, por exemplo, eu falar o português e você entender português. Pode ser um sinal, alguma coisa, enfim, sentir alguma coisa. Já viu mãe dizer que teve pressentimento, alguma coisa? Já viu? Porque, infelizmente, no Brasil, a palavra pressentimento, quando alguém fala, eu tive um pressentimento, normalmente é coisa ruim. E nem sempre é. Nem sempre é. A pessoa teve um sentimento antes do sentimento, teve um pressentimento. Entendeu? E pode ser uma coisa boa. Pode ser telepatia? Eu acho que sim. E telepatia sem laboratório. Porque já conseguiram fazer alguma coisa de telepatia em laboratório. Mas o que nós estávamos falando na quarta-feira passada era sobre uma telepatia natural, uma telepatia humana. Porque o teletransporte também hoje, se os cientistas forem para o laboratório, como foram, eles vão fazer o teletransporte no laboratório, como fizeram, certo? Até nos filmes de ficção. Nos filmes de ficção, lá no futuro, eles fazem o teletransporte, está aí como é que é? Aquele filme de ficção aí da Enterprise, né? Viaja, tá? Além das fronteiras do infinito e tal. Ali é máquina ainda que está fazendo. Você tem que estar no local, alguém tem que dirigir, alguém tem que te achar para teletransportar você para uma espécie de ambiente de máquina. Não é o ser humano que está se teletransportando, certo? Por enquanto nós estamos falando ainda no nível de fantasia, ou melhor, de imaginação. Mas vejam só, já tem algumas coisas palpáveis
tanto no teletransporte quanto na telepatia. Certo? Então, meus amigos verdadeiros, é um assunto que rende, mas eu preciso de vocês. Tá? Quem está visitando, se inscreva aí, né? Turbine para nós, dê o joinha. E os nossos amigos que já são nossos inscritos, também deem sua força aí e deem assuntos. Vamos conversar. Existem mais coisas entre o céu e a terra do que imagina a nossa vã filosofia. Certo? E existem. Como eu falei para vocês, perguntei também isso. Nós vamos conseguir visitar o fundo do oceano? Não temos tecnologia para isso hoje, em pleno século XXI. Nós não temos tecnologia para visitar realmente o fundo dos oceanos. Significa dizer o seguinte: nós não sabemos nada de nada. Nós não sabemos nada do universo, nós não sabemos nada nem do nosso próprio planeta. Porque se a gente soubesse, a gente iria respeitar mais, iria agredi-lo menos. Nosso planeta não teria florestas queimadas, rios dilapidados, rios onde se aproveita até a mata ciliar, derruba a mata ciliar para plantar, rios onde se joga veneno. Se a gente soubesse, conhecesse o planeta e que nós dependemos dele, como disse um cara, morreu há pouco tempo, que dizia que o planeta era um organismo, é um organismo autônomo, como se fosse quase uma entidade pensante, que se reproduz e se adapta com o decorrer do tempo, inclusive castigando, entre aspas também, castigando o ser humano quando o ser humano o ataca. Mas era um organismo que se adapta. É um organismo que se adapta às condições, inclusive às próprias depredações que os humanos causam ao planeta, ao aquecimento ou esfriamento. O planeta vai se adaptando e pode ser que um dia ele considere que nós somos vírus e resolva viver sozinho. É bom que o ser humano abra o olho para isso, porque ele não resiste à natureza, não resiste ao Deus natureza. Precisa tanto dela e não resiste se ela revidar. Entendeu? E revidar, né? Ela não tem obus, ela não tem metralhadora, tanque, canhão, não tem avião. Ela tem ela mesma. Ela tem vento, ela tem água, tem raio, né? Tem as sacudidas, né? Os esfregões, digamos assim, das placas tectônicas. São ações e reações do planeta, que o Deus natureza criou para ela. Que é para nós também, basta a gente abrir o olho. Tá certo? Então, existem muitas coisas realmente que a gente pode analisar, discutir e tentar descobrir. Não é? Um cientista, não é? Porque de repente, não, mas os cientistas fazem isso. Igual eu falo de escritor. O escritor nunca faz um livro original. Um pesquisador, um cientista, nunca tem conhecimento original dele, criou dele, assim como o escritor escreve sobre o que ele viu, o que ele leu, ou seja, ele é baseado em outros livros e em acontecimentos que às vezes nem foi com ele, e ele faz um livro. O cientista é a mesma coisa. A ciência que ele obteve, é baseada na ciência de outros, nas pesquisas de outros, nos descobrimentos de outros, na sabedoria de outros. Aí se faz um cientista. Então não custa para nós não somos cientistas, né, ainda, não custa para nós também pesquisar, ler, debater, a gente chega lá. Meus amigos verdadeiros, mas mais uma vez é um prazer realmente estar aqui com vocês, tendo essa conversa tão boa, tão legal e que leva a nossa imaginação para além das fronteiras do universo. Mas também traz para dentro das fronteiras do nosso país, do nosso planeta, aliás. Traz aqui para dentro. Aqui tem muita coisa. Inclusive conhecer gente, né? Gente é um ser complexo. Tão simples,
mas dentro dessa simplicidade extremamente complexo. Então sejam bem-vindos toda vez, acionem sempre o que for necessário para turbinar esse canal que é de vocês também, é nosso, e sejam bem-vindos na outra quarta-feira com o próximo vídeo, que espero sempre agradá-los. Meus amigos verdadeiros, até a próxima vez, até a próxima quarta-feira. Eu espero vocês lá, hein? Até lá!